Seminário no Ar, um estudo bíblico sobre o tema A Religião Verdadeira. Aula número 18. Religião verdadeira é guardar-se incontaminado do mundo. Eu quero focalizar este aspecto que é de suma importância. Já o tenho focalizado e quero continuar hoje a focalizá-lo. Está lá em Tiago 1,27, a religião verdadeira é constituída de duas partes, mas em outros textos também encontramos a mesma coisa. A religião verdadeira é constituída de duas partes. Uma delas, a sua ligação pessoal com Deus, que só será efetiva, só terá proveito se for acompanhada de obras. O braço horizontal da cruz é essencial para que ela seja cruz. Caso contrário, será um poste. Uma cruz só com a parte vertical é um poste e não uma cruz. Portanto, cruz exige dois braços. E esses dois braços precisam estar interligados entre si. Isto é religião verdadeira, incluindo cruz. E Tiago 1,27 diz que a religião verdadeira, pura e sem mácula para com Deus é visitar e etc, são as obras, o braço horizontal, e guardar-se incontaminado do mundo. É aqui que eu quero colocar alguma coisa a esse respeito para que você pudesse entender um pouquinho mais a respeito do processo de santificação. Hebreus 12,14. Segui a paz com todos, tanto quanto possível, disse Jesus, e a santificação, sem a qual santificação ninguém verá o Senhor. A santificação é essencial para a salvação. Ela não é um apêndice, ela não é uma alternativa, como se ensina muito por aí. A salvação é de graça, basta aceitar a Jesus e está salvo. Agora, se quiser santificar, você vai ter galardão. Não é isso que a Bíblia diz. Sem santificação não há salvação. A santificação é um processo da salvação. Salvação só é completa quando o ano passado purifica os pecados passados. E nisto também nós temos algumas coisas a acrescentar ao que existe por aí. Ao se batizar, a pessoa tem que confessar seus pecados, a sua vida passada, a sua vida pregressa. A pessoa se batizar, quando não confessou a sua vida passada, está guardando a sua vida passada numa caixa preta, não está valendo. O batismo não está valendo, porque não está purificando os seus pecados passados, já que não foram confessados. O batismo exige que haja confissão dos pecados passados para que haja um perdão deles. E a partir daí, a pessoa vai se identificar com a cruz de Cristo. Está lá em Romanos, no capítulo 6. Para ser batizada, a pessoa vai se identificar com a cruz de Cristo. O batismo fala de salvação com relação à situação naquele momento, limpando o passado e o perdão das suas culpas, dando a ligação com Deus naquele momento. Salvação no presente se chama santificação. É um processo. E a salvação no futuro depende totalmente de Deus. É nos livrar, é nos salvar da presença do pecado, da tentação, que ainda hoje temos presente em nós na forma da nossa carne, a natureza humana decaída e pecaminosa. Dessa forma, salvação completa é no passado, no presente e no futuro. E nós precisamos focalizar hoje a salvação no presente, que é o processo de santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Sem a santificação não há salvação. Isto é muito claro a respeito da palavra de Deus. E eu quero colocar a respeito da santificação, Apocalipse 2, versículo 14. Esta palavra foi dada ao anjo da igreja em Pérgamo. Havia boas coisas ali em Pérgamo, na igreja, entre o povo de Deus de Pérgamo. Mas havia algumas ressalvas, e o próprio Jesus escreve esta carta e faz ressalvas. Tenho contra ti que umas poucas coisas, né? Porque tens lá
os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. O Balaão em si mesmo, não idolatrou nada, ao que se saiba. O Balaão em si mesmo não matou ninguém. O Balaão em si mesmo não pecou, assim, pecado visível contra a lei, porém ele induziu outras pessoas a pecarem. Veja que coisa interessante. A atitude de Balaão é citada aqui como exemplo, como sendo uma doutrina. E essa doutrina está presente em nossos dias. A pessoa não faz, mas é conivente com quem faz. Esta é a doutrina de Balaão. Ele não fez, mas ensinou Balaque a fazer. Quem fez foi Balaque. Quem fez tudo o de errado contra o povo de Deus e contra Deus não foi Balaão, foi Balaque. Apenas Balaão deu o segredo. Balaão ensinou. Há muitos crentes que estão fazendo a mesma coisa. Estão sendo coniventes. Pela sua omissão, estão concordando com o pecado. Eu me lembro de um episódio interessantíssimo acontecido numa igreja. Aqueles problemas que de vez em quando afloram nas igrejas e cada vez isso vai aflorar com mais frequência. Problemas sexuais, adultério, isso sempre houve desde o início da história do homem, sempre haverá. A novidade que o cristianismo trouxe é a possibilidade de perdão, como Jesus trouxe para a mulher adúltera em João no capítulo 8. Então aquele zum na igreja a respeito do presbítero e da mulher do presbítero. Todo mundo na igreja sabia da situação. A própria família denunciava, coisas assim. O problema foi generalizado. Gente de fora da igreja sabia. O assunto era público e notório. A atitude do relacionamento entre os dois. Aí eu perguntei a um presbítero da igreja, escuta, como ficou isso daí? A igreja tomou alguma providência? Foi feita alguma coisa? Ninguém levou o caso oficialmente à igreja. Oficialmente a igreja não soube de nada e ficou tudo como se não tivesse acontecido nada. Mais ou menos essa atitude existe. A igreja oficialmente não tomou conhecimento do caso, embora individualmente todos tivessem tomado consciência do caso. Igreja era a organização. Não existe nada escrito, não houve punição para o tal presbítero, para a família, mulher dele, não houve nada, não houve uma reunião sequer para tratar do assunto, não houve nada, porque oficialmente ninguém denunciou, ninguém levou o assunto oficialmente acima, então a igreja ficou sem saber. Oficialmente a igreja, a organização ficou sem saber, mas a igreja povo, todo mundo sabia, inclusive o mundo ao redor. O caso era público e notório, mas a igreja não ficou sabendo. Hipocrisia total. Isto é exatamente o exemplo de uma distorção que a organização causa. Quando alguém considera a igreja como uma organização, essas coisas podem acontecer. A igreja organização vive um mundo totalmente irreal. Na prática, a questão é uma, mas no escrito, no registro, nas decisões oficiais, o retrato é outro, totalmente diferente. Mentira, engano, hipocrisia, conformismo, omissão, conivência era o pecado de Balaão. Essa doutrina está entranhada em nosso meio, em nossos dias. Muitos irmãos da igreja sabem de muitas coisas erradas que os outros fazem, mas se calam, são coniventes, ou até eles conversam, até ajudam os outros a fazerem suas coisas erradas, desde que eles não assumam ou assinem aquele pecado também. Mas, para Deus, eles são coniventes da mesma maneira. É preciso, então, que isto fique esclarecido. Se você não faz, mas sabe que alguém está fazendo, você está pecando como se você estivesse fazendo. Essa conceituação é bíblica, foi o ensino de Jesus. O fariseu não, só sabia o que oficialmente era dito. Mas aquilo que está por debaixo do pano também é importante para Deus. Aquilo que as pessoas fazem oculto, Jesus disse que nada vai ficar em oculto. Tudo vai ser trazido a público. Tudo vai ser trazido a lume.
Não vai ficar nada escondido, nada há oculto que não haja de ser manifestado. O que disseres às ocultas será publicado dos telhados, inclusive a palavra de Jesus. Aquilo que se passa por detrás dos panos também é importante para Deus. E quem sabe daquilo que passa está sendo conivente. Se você sabe que o seu irmão, que a sua irmã está fazendo algo errado, o simples fato de você saber já torna você cúmplice, conivente, e você vai ter que tomar uma providência. Você vai ter que fazer alguma coisa para que o problema seja resolvido, porque passa a ser seu também. A conivência está aí claramente manifesta. O Balaão era conivente com tudo o que o Balaque fazia, embora ele, Balaão, não fizesse nada daquilo de errado. Deus teve a Balaão por conivente e mandou que fosse morto. Balaão teve que ser morto, ele era igualzinho a Balaque em termos de atos, porque ele concordava, ele até ensinava, ele não fazia, mas ensinava. Esta questão é importantíssima. Há crentes que estão vivendo uma vida dupla, a vida de igreja e a vida lá de fora. Isso é muito comum em igrejas rigorosas, porque ninguém há em nossos dias assim tão rigoroso a ponto de ser totalmente coerente no seu rigor. Quando alguém quer ser muito rigoroso, já está descambando para as raias do farisaísmo. Porque se ele fosse rigoroso demais, ele veria primeiro os pecados da sua própria vida, e a sua vida passaria a ser um exemplo de santidade, de amor ao próximo, de apoio ao necessitado, de evangelização, de consagração, de oração. Seria um exemplo destas coisas se ele fosse correto demais. Mas a experiência tem mostrado que, em geral, as pessoas mais rigorosas não têm amor, eles são fechados, não inspiram ninguém. Pelo contrário, por causa deles, muitos se escandalizam e saem do evangelho, muitos perecem, eles não evangelizam ninguém, não ganham almas, qualquer alma, não ganham. Esses homens muito rigorosos, esses crentes que querem ser rigorosos demais, não têm amor, não evangelizam, não ganham ninguém, não inspiram ninguém, pelo contrário, causam divisão na igreja, em nome do zelo, eles causam divisão na igreja, escandalizam muita gente, botam muita gente para o mundo e vão ser condenados por Jesus, porque a palavra de Deus é muito clara. Eles fazem escandalizar os pequeninos. Pequenino aí é um crente novo, é um crente novo na idade, novo na fé, crente fraco espiritualmente. São os pequeninos que são escandalizados quando há essas divisões de igreja, causadas em geral pelo rigor dos fariseus, pelo rigor ascético daqueles que querem ser zelosos demais. O Balaão está aqui exemplificando esse tipo de gente. O Balaão era um perfeito fariseu. Ele era muito rigoroso na sua atitude direta, mas indiretamente ele era conivente com tudo o que Moabe estava ali fazendo. De forma que ele foi muito bem enquadrado por Deus e foi morto como se fosse exatamente um que fazia tudo aquilo, embora ele diretamente não fizesse. Tenho contra ti que toleras no meio de ti esses que mantêm, sustentam a doutrina de Balaão. Infelizmente, muitos estão nos nossos dias, nas igrejas, assim, coniventes com o erro. E a liderança, aqueles que são responsáveis, devem tomar uma providência. Quem está seguindo a doutrina de Balaão deve ser punido rigorosamente para que haja purificação na igreja. Se você quer começar a desconfiar quem sustenta a doutrina de Balaão, comece a analisar as obras, o braço horizontal da cruz. Comece a analisar a vida e o testemunho desses que são muito rigorosos. Você vai descobrir que há muita coisa por debaixo dos panos. Mas para Deus, o que está por debaixo dos panos também é verdade e vai ser levantado. Abra você o seu coração e não ande como andou Balaão.